Amigos, o tema de hoje são as artes marciais. Essa expressão ela tem causado um grande frisson no meio esportivo, porque marciais deriva de Marte, e Marte, na mitologia romana, é o deus da guerra, como Ares na mitologia grega. E as pessoas têm me questionado, têm me perguntado, professor, por que as lutas, principalmente essas de cunho de origem asiática, elas têm tanta identificação com a guerra? Será que o objetivo é disseminar violência? É tornar o homem uma alma letal, um ser letal, uma arma letal? A gente fica, né? Será que é isso? Né? Então vamos entender o conceito para que nós possamos ter uma análise mais profunda sobre isso, né? A tradição grega, a tradição romana, a tradição indiana, a tradição cristã e outras mais, quando se refere à guerra, não está se referindo a uma guerra externa contra outras pessoas. É uma guerra interna. E o que significa isso? No plano em que vivemos, nós estamos sempre em confronto com os opostos. Tudo tem o seu oposto. Já ouviram bastante dizer que nós vivemos de uma forma dual, na dualidade da vida. Então tudo tem o seu oposto. E esse oposto, eles estão sempre convergindo dentro da gente, sempre estando em contato, em conflito. Porque em determinado momento você pensa uma coisa, em determinado momento você pensa outra, e esse é o conflito, né? Essa aqui é a guerra interna, né? Muito bem, para a gente entender com mais profundidade isso, nós podemos imaginar o seguinte: Marte é o deus da guerra, tá? E qual é o oposto disso? A guerra, quando alguém se prepara para uma guerra, provavelmente o sentimento que impera aí é um sentimento de raiva e ódio, porque ninguém vai guerrear sem estar de posse desses sentimentos, né? Agora, é preciso ter o quê? Um contraponto. E o contraponto do ódio, da raiva, é o quê? É o amor. E o amor está representado por quem? Por Vênus. Então, isso faz com que se encontre o equilíbrio. Então, no momento em que essa guerra é interna, eu tenho do meu lado um lado energético mais forte, que é Marte, e um lado mais dócil, mais amoroso, que é Vênus. E isso entrando em contato, né, eles interagindo, vai me dar o quê? Equilíbrio. Então eu passo a ter uma posição diferente, porque as coisas que acontecem, nas quais eu sou impactado pelas coisas do mundo, mas eu tenho dentro de mim as duas coisas, que pode fazer uma análise mais profunda e me trazer um ponto de equilíbrio. Então esse é o espírito da coisa, não é como muita gente pensa. A tradição indiana, ela fala isso de uma forma, então, muito linda, porque eles pegaram o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é uma parte da grande epopeia indiana chamada Mahabharata. E o Bhagavad Gita, ele fala dos opostos de uma forma mais poética, de dois povos. Os Kauravas de um lado e os Pandavas do outro. Então o conflito entre os Pandavas e os Kauravas é intermediado por quem? Quem é a figura central? Em quem está acontecendo o conflito entre Kauravas e Pandavas? Em Arjuna. Arjuna é a figura central, é o representante de toda a humanidade. Porque a mitologia, ela trata isso sempre de uma forma muito poética. Por quê? O mito, o que é um mito? O mito é uma representação da realidade, né? Eles apenas denominam, né?
Então eles contam uma história, né? É uma história mitológica, exatamente para poder identificar essas coisas numa linguagem mais acessível para as pessoas compreenderem. Então Arjuna, ele é a figura central. E ele, nessa luta interna dele para conciliar Kauravas e Pandavas, ele recebe o que? A orientação de Krishna. Krishna é o conselheiro, é o mentor de Arjuna. Então, Krishna vai aparando e vai incentivando, ao mesmo tempo que ele está orientando, ele vai incentivando Arjuna para que trave esse combate, né? Para que ele não fique batendo nos extremos, para que ele busque o caminho do meio. Então, essa luta toda de Arjuna, para poder encontrar o caminho do meio, para encontrar a cidade de Hastinapura. A cidade de Hastinapura é a cidade dos elefantes, a cidade da sabedoria. Hastin, em sânscrito, significa elefante. E por que o elefante está associado à sabedoria? Porque o elefante, apesar de ser um ser monstruoso, ele é um ser dócil e cuidadoso. O elefante, quando ele caminha na floresta, ele é incapaz de pisar no caminho das formigas. Ele desvia. Olha só que coisa interessante. É uma força da natureza, né? Então existe uma sabedoria em tudo, né? A gente, muitas vezes, um ser humano não tem esse cuidado, né, com o outro, que um elefante tem com a formiga, a simples formiga. Mas é assim que a história vai se conduzindo, né? E aí o que acontece? Arjuna consegue travar o seu combate e consegue buscar o seu ponto zero, o seu ponto de equilíbrio. A tradição cristã também fala dos opostos, também fala de uma forma diferente, chama de essência e personalidade. A essência, o que é a essência? A essência é a chispa divina, é o estado de pureza, é o estado de plenitude com que nós somos dotados ao nascer. Esse estado, ele permanece até por volta dos 5 anos, quando termina a primeira infância. Mas esse estado, ele é tão importante que Jesus se referiu a ele dizendo o seguinte: deixai vir a mim as criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Porque a criança está no estado de pureza, ela está no estado de ponto zero, ela está num estado de equilíbrio. Porém, quando a gente vai saindo da primeira infância e vai partindo para a segunda infância, a partir dos 5 anos, né, o que vai acontecendo? A gente vai recebendo mais informações. E essas informações vão formando o que? A personalidade. Como é que se forma a personalidade? Por meio das informações que a gente recebe, primeiro no seio da família, depois na comunidade, depois na sociedade, enfim, no mundo. Então a gente vai criando uma crosta em volta dessa essência, uma crosta semelhante a uma cebola. A cebola tem várias camadas. Então, cada vez que a gente se identifica com alguma coisa, a gente cria uma personalidade. Agora, por exemplo, eu estou aqui com a personalidade de palestrante porque eu estou falando com vocês. Daqui a pouco eu vou ter uma outra personalidade porque eu vou estar com minha neta. Daqui a pouco eu vou ter uma outra personalidade porque eu vou falar com o gerente do banco. E assim por diante. Então, a unidade a gente encontra só na essência. A personalidade, as nossas máscaras, elas são múltiplas. Então, a personalidade, ela está associada a isso. Máscara no sentido de não ser real, né? Porque a essência é uma coisa inata, é a chispa divina que vem com a gente. Agora, a personalidade é alguma coisa adquirida. Já expliquei, ela se forma em função das informações que a gente vai recebendo ao longo da vida. Muito bem, essa personalidade, ela vai crescendo. Ela vai crescendo, ela vai tomando corpo e ela vai
falando por cada um de nós. É outra coisa importante. São Paulo se referiu a isso dizendo o seguinte: raras vezes faço o que quero, e na maioria das vezes faço o que eu não quero. Por quê? Raras vezes ele está se referindo à essência. Na maioria das vezes é a personalidade quem está no comando. Porque quanto mais você se identifica, mais essa personalidade fala por você. Quando a pessoa está fazendo alguma coisa, quando ela está em determinados locais, ela assume uma postura, né, de acordo com aquele ambiente em que ela está. Então, aquilo ali é uma situação diferente. Então, a personalidade tem muita força, né? Um outro exemplo disso, nós encontramos em Heráclito de Éfeso, né? Um filósofo grego que diz o seguinte: um homem não pode pular 2 vezes no mesmo rio. Porque quando ele pula pela segunda vez, nem o rio é o mesmo e nem ele é o mesmo. É lógico. A água está passando. O rio não é o mesmo, né? E você também ainda não é uma unidade. Então, essa unidade, você é uma multiplicidade. Então, cada vez que você pula no rio, é um eu seu que está pulando. Só que nós nos acostumamos a chamar tudo de eu. Então, eu, mas não sou eu. É alguma coisa que fala por mim. Eu só vou ser eu o dia que eu for uma unidade. Outra vez, a gente passa uma situação dessa. Quando Jesus, Nicodemos perguntou: e como eu resolvo isso? Jesus disse: Nicodemos, a menos que você readquira a pureza da infância, não adentrarás ao reino dos céus. O que ele quis dizer com isso? Que o estado zero é o estado de plenitude, é o estado de liberdade, é o estado de pureza. Esse estado é que tem as portas dos céus abertas. Então, o que acontece? Todos nós, o nosso trabalho como ser humano, qual é? É descascar a cebola e tirando as camadas da cebola para que ela fique na mesma situação da essência. Se você pegar uma balança e colocar de um lado a essência e do outro lado a personalidade, você não vai encontrar o fiel da balança, o ponto zero. Porque as camadas, como eu falei para vocês, da cebola é muito grande. A essência foi abafada, ela está pequenininha. Então, essa balança vai desequilibrar para o lado da personalidade. Então, essa situação só seria refeita à medida que a gente for descascando essa cebola. Quando a gente passa a se livrar das nossas máscaras, quando a gente for buscando o nosso eu superior, né? O nosso Krishna interno. Então, aí sim, aí nós vamos ter uma balança em equilíbrio. E nós vamos estar em equilíbrio. E qual é a importância disso? É a sabedoria. A sabedoria faz com que a gente viva de uma forma muito mais feliz. Porque a sabedoria não deixa que nós batamos nos extremos. O extremo é uma reação impensada, inconsciente. Bateu, levou. Não é assim, né? Isso poderia ter sido feito nos primórdios da civilização, né? À medida que a gente vai crescendo, à medida que a gente vai evoluindo, né? A gente não pode ter as mesmas reações que a gente tinha no passado, né? Isso seria uma involução e não uma evolução, né? Então, isso é importante para que nós saibamos, para que a gente, torne a vida em sociedade mais amena, mais tranquila, né? Hoje nós estamos vivendo momentos muito difíceis, né? Porque cada vez mais a violência está imperando. Então,
não é essa a proposta da própria vida, da sabedoria, né? É muito pelo contrário. É nós nos irmanarmos. É nós termos uma vida onde todos nós possamos viver com dignidade e em paz. Então é importante que cada um de nós seja o mensageiro dessa paz. E como isso se processa? À medida que cada um de nós for melhorando como ser humano. Não existe reforma exterior. A reforma é sempre interior, né? Se eu melhorar como pessoa, eu vou estar contribuindo e muito para a paz mundial. Mas enquanto cada um de nós não estiver comprometido, cada um de nós não estiver disposto a arregaçar as mangas para descascar a sua cebola, a situação não muda. Bom, resumindo tudo isso para o nosso judô, vejamos como é que a gente pode utilizar essa sabedoria em benefício próprio. Nós temos os nossos pandavas. Os nossos pandavas, a parte boa, a parte benéfica, a parte positiva da nossa personalidade, nós vamos identificar com uma técnica refinada. Enquanto que os Kauravas é a parte bélica, a parte mais baixa da nossa personalidade, estão identificadas com os Kauravas. Os Kauravas, eles fazem as coisas de qualquer maneira, né? Eu dou de qualquer jeito, eu vou lá, eu treino, não existe um compromisso com essa técnica refiada. Então eles fazem o quê? Um judô com uma qualidade muito duvidosa. Agora, eu te pergunto, por que que você vai se submeter a isso? Se você faz alguma coisa que não lhe agrada, que você sai chateado, você sai frustrado, você sai, enfim, condenando tudo porque os seus resultados não aparecem, você não consegue alcançar a meta que você pretende, né? E por que você continua agindo dessa forma, né? Por que você tem que ganhar somente quando o adversário pisa fora? Por que você tem que ganhar somente quando o adversário sofre uma punição? Por que que você tem que ganhar quando você não fez uma ação pessoal nenhuma? Simplesmente houve lá o adversário escorregou e você ganhou. Por que que você não aceita que você precisa ter um golpe forte, que você precisa dominar uma técnica? Então, o primeiro passo é exatamente esse, essa tomada de consciência. A aquisição de uma técnica não é privilégio de determinada pessoa. A oportunidade é dada a todos. Todo mundo pode desenvolver qualquer coisa, desde que tenha o compromisso com a qualidade. Desde que queira que seus pandavas prevaleçam. Você tem os dois opostos, os dois extremos. Ou você vai para o lado dos pandavas, ou você vai para o lado dos Kauravas. Ah, mas eu fico no ponto do meio. Ah, sim. Se você atingir esse nível de sabedoria, é o ideal. Mas esse nível de sabedoria não vem assim tão fácil, né? Você vai ter que ter muita prática para você não ser impactado quando as situações ocorrerem, para você buscar o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é uma coisa muito difícil. Porque o nosso ego, ele é muito grande. Ele se infla com muita facilidade, né? E aí o que acontece? Você sempre coloca o ego na frente. Por quê? São as multiplicidades. Então, descascar essa cebola é muito trabalhoso, leva tempo. Então você precisa, mas toda grande jornada começa com um grande passo. A expressão não é minha, mas todo mundo conhece. Então é preciso que você dê o primeiro passo. Muito bem.
Eu vou fazer uma revelação que, para explicar isso de uma forma científica. Todos nós achamos que a gente pode mudar as coisas simplesmente fazendo uma ação para a mudança. E essa ação, ela não é tão simples assim. Qualquer coisa que você queira mudar na vida. Porque existe, primeiro, um entendimento psíquico que vai anteceder a sua ação. Esse entendimento começa pelo seguinte: quando a gente fala que eu quero ver alguma coisa fora, eu quero ver o belo, eu quero ver o correto, eu quero ver a paz, eu preciso construir isso primeiro dentro de mim. O fora é reflexo do dentro. Vou repetir. O fora é reflexo do dentro. Nada que não seja construído dentro de você vai se manifestar fora na sua vida. Você não vai enxergar o belo se você construir o feio dentro de você. Você não vai ver a paz se você constrói a guerra dentro de você. Se você tem o hábito de crítica, sabe, de achar tudo negativo, é isso que você vai ver lá fora. Tem gente que um pôr do sol lindo, a pessoa está achando feio. Né? Então, porque ela não tem essa construção dentro dela. Se está chovendo, está ruim porque está chovendo. Se um pôr do sol maravilhoso, ela não dá valor. Né? Se uma flor, se o campo está florido, ela não tem vista para isso. Né? Então, a vida dela é sombria, é feia. Porque ela não tem esse compromisso com aquilo que é belo. A revelação que eu quero fazer é o seguinte: nós estamos falando em ver e enxergar. Então, logicamente, nós estamos nos referindo a olhos. E vocês sabem qual é a função dos nossos olhos? Alguns sabem, outros vão ficar sabendo agora. Os olhos, ele tem a função de captar as vibrações que são inseridas nos nossos sensores ópticos, e aí eles são transformados em impulsos elétricos que são encaminhados para o cérebro. Aí o cérebro decodifica e nos retorna com a imagem que percebemos. Então, meu amigo, preste atenção. Os olhos são condutores da imagem. A imagem é realizada dentro. É o cérebro que decodifica isso, manda pelo nervo óptico e aparece a visão. Por isso é que eu estou afirmando para você. Se você não constrói um judô de qualidade dentro de você, como é que você quer que o seu desempenho na competição seja de qualidade? É impossível. O seu desempenho, a manifestação de qualquer coisa na nossa vida é construída dentro. Tudo que você imaginar. Tudo. A construção é dentro de cada um de nós. Não vai se manifestar, nada será diferente do que a sua construção. Portanto, é você quem vai determinar isso. Como? Não deixando que seus curavas tomem a frente da sua vida. Vocês têm que botar os pandavas em cima deles. Os pandavas, eles vão ser o esteio da coisa. Eles vão segurar os impulsos dos curavas. Eles vão fazer com que
as coisas entrem num ponto de equilíbrio. Não existe essa coisa de extremos. O extremo olha para o prato da balança. Se tivesse só pandava, a vida desequilibra para cá. Se tivesse só curava, a vida desequilibra para lá. Por isso é que nós vivemos na dualidade. É importantíssima essa dualidade. É muito importante se conviver com os extremos. Então, a sabedoria da vida é a gente saber interagir com isso. Né? Se vê um impacto muito forte de curável, opa, meu pandava está aqui. Se vê uma coisa assim, muito forte, do lado dos pandavas, os curavas estão aqui também. Eles fazem parte disso. Essa integração é fundamental na nossa vida. Eu tive uma expressão muito bonita, não sei aonde, eu li, né, tinha um comediante que ele falava assim, li não sei onde, gostei e dou de graça para vocês. Então é isso aí. Assim, quando você está sentado à mesa, né, e por algum motivo você está triste, pode ter certeza que a alegria está dormindo na sua cama. É isso aí. Fiquem com Deus. Muito obrigado.